Boa noite, gente, tudo bem? Convidamos a todos para a nossa reunião doutrinária, hoje, 22 de abril de 2020, para que possamos, unidos em oração, abençoarmos não só a nós, a nossa família, mas todo o nosso planeta, especialmente o nosso Brasil, a nossa cidade, o nosso bairro, abençoando a todos nós e a nossa família. Hoje teremos um momento meditativo comigo, como de sempre. O encontro com o Evangelho com a nossa irmã Márcia, a nossa reunião doutrinária com a nossa irmã Nilceia e o nosso momento final de orações e passe espiritual com a nossa irmã Carmen. Busquemos agora um local tranquilo onde possamos sentar de uma maneira relaxada, de preferência pés colocados no piso, sem sapatos, se assim for possível, não gerar desconforto, coluna ereta, palmas das mãos voltadas para cima, em atitude de recepção, já dizendo ao Pai: aqui estou, Senhor, na busca do teu amparo e da tua proteção. E Ele, com certeza, já nos ouve, porque Ele sempre ouve seus filhos, sempre ouve seus filhos. Inspiremos profundamente, mentalizando Jesus, mentalizando nosso Mestre, Guia Divino, Filho de Deus, que aqui veio para nos salvar e que agora, ao nosso pedido, vem até nós para nos amparar, para nos consolar, para nos fortalecer nestes momentos difíceis. Inspiremos profundamente enquanto mentalizamos Jesus. Retenhamos o ar e expiremos, mentalizando uma limpeza profunda das nossas energias negativas, dos nossos males, sentimentos ruins que porventura tenhamos acumulado ao longo do dia. Peçamos paz, peçamos a Jesus que esteja conosco, chamemos pelo nosso anjo guardião. Novamente, mentalizando Jesus e nosso anjo guardião, inspiremos profundamente, nossa mente completamente cheia das imagens divinas do Mestre Jesus quando esteve aqui na Terra. Fiquemos plenos desses pensamentos, retenhamos a nossa respiração e expiremos todas as negatividades. E agora, nos sentindo mais leves, vamos buscar um contato mais próximo com o nosso Mestre Jesus. Já o convidamos para esse nosso momento. Convidamos também os nossos anjos guardiões para que estejam conosco neste momento. Convidemos também os nossos espíritos amigos, aqueles protetores que estão sempre ao nosso lado, nos mostrando o caminho a seguir. Basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir as suas orientações, o que infelizmente, meus irmãos, nem sempre acontece. Tenhamos mais momentos de meditação, tenhamos mais momentos de oração, para que essas orientações nos cheguem com mais facilidade. Peçamos ao Pai Celestial que neste momento sejamos todos ouvidos e todos olhos de ver as bênçãos divinas que se derramam sobre nós. Podemos conversar com Jesus, dizer a Ele diretamente o que nos aflige,
os problemas que temos, seja de que ordem forem, espirituais, financeiros, saúde, sinalizemos para Ele onde estamos necessitando de amparo, onde estamos necessitando de força, de proteção. Peçamos a Ele que, através desse processo meditativo, das bênçãos divinas derramadas sobre nós, pelos espíritos amigos que estão aqui conosco, nós possamos nos sentir fortalecidos, amparados, abençoados, porque é exatamente isso que somos. Somos seres abençoados, que conhecemos a Ti, Senhor, e que buscando, de acordo com as nossas possibilidades, atender ao vosso chamado para o bem, buscando sempre a oração como nosso alimento principal. Peçamos a Jesus agora o que mais entendemos que estamos necessitados neste momento. Se for um problema de saúde, mentalize o local das suas dores, do seu sofrer. Coloque a sua mão direita espalmada neste local, pedindo ao Pai as bênçãos divinas sobre nós, fluidos de saúde derramados sobre nós de maneira abundante. Se for qualquer outro tipo de problema, mentalizemos esse problema e mentalizemos luz, luz. Por mais difícil que esteja enxergar uma saída para a solução do nosso problema, tenhamos fé e com certeza enxergaremos sim a luz no fim do túnel, nos mostrando o caminho a seguir para sairmos das aflições. Tenhamos fé, meus irmãos. Jesus sempre está conosco. Nossos anjos da guarda nos envolvem com suas asas poderosas, brancas, plenas de energia de paz, de amor, de caridade. Podemos sentir este abraço terno, carinhoso, mas ao mesmo tempo poderoso no sentido de nos sentirmos absolutamente protegidos pelo amor divino. E assim, nos sentindo protegidos, amparados, com as nossas dores minimizadas pelas bênçãos divinas, peçamos agora pelos nossos familiares, por aqueles a quem amamos e a quem também desejamos proteção, desejamos luz, desejamos paz. Mentalmente, vamos envolvê-los também nessas energias benéficas a quem estamos agora submetidos. Peçamos ao Pai por eles, para que a paz divina se faça sobre todos. Peçamos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, mas peçamos também por aqueles que nos desejam mal, por aqueles que querem a nossa tristeza. Peçamos a Deus por eles, que eles encontrem paz, porque somente aqueles que não têm paz no coração desejam o mal do outro. Paz, paz para todos aqueles que estão em trevas, Senhor. Misericórdia de todos, misericórdia. Misericórdia do nosso planeta, passando por esta pandemia necessária ao nosso crescimento. Que possamos ser instrumentos da paz divina, orando frequentemente, ajudando Deus e Jesus, Ismael aqui no Brasil, a curarmos o nosso país e o nosso planeta. Paz, mais uma vez, meus irmãos, paz é tudo que te pedimos.
bênçãos para aqueles que partiram nesta pandemia, luz para os seus espíritos, luz para os que estão doentes, luz para os profissionais de saúde arriscando suas vidas e todos os outros profissionais que estão na luta do dia a dia, se arriscando também. Paz e luz, meu Deus, para o nosso planeta. Paz e luz para todos nós. Que assim seja. Tenhamos uma noite tranquila e cheia de harmonia. Amém. Boa noite, irmãs, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos no encontro com o Evangelho nessa data de 22 de abril de 2020, que nos remete a uma historicidade também do país que estamos. Hoje, o tema do encontro com o Evangelho nos proporciona a aprender e a praticar Deus quer. Deus não quer o meu progresso, porquanto os meus caminhos estão interditados. Deus não quer a minha felicidade, já que tudo quanto me diz respeito resulta em sucesso. Deus não quer o meu bem-estar, porque somente os sofrimentos me chegam. Deus não quer a minha paz, já que a luta jamais me abandona. Deus não quer o meu amor, pois apenas a amargura me faz companheira. Essas e outras exclamações caracterizam a visão incorreta da criatura em relação a Deus, especialmente quando está afetada pela revolta e insatisfação. No entanto, Deus quer sim o nosso progresso, não aquele que se assenta em desonra e no vício. Deus quer a nossa felicidade, não porém feita de ilusões e triunfo mentiroso que logo passam. Deus quer o teu bem, o nosso bem. Todavia, uma estrutura de uma vida íntima, saudável, que resulta em uma depuração moral necessária. Deus quer a paz legítima, após aclamado os anseios do coração e regularizado os débitos da nossa consciência. Deus quer o teu amor, o nosso amor, superado as sombras dos conflitos e da instabilidade das nossas emoções. Triunfo no mundo é gozo que passa. Deus quer o nosso triunfo, porque é uma harmonia que permanece. Deus quer o melhor para nós, porque ainda não sabemos elegê-lo. Proporcionar-te os meios para conseguir, em definitivo, sem margem de perder. Mais uma vez, o texto, sendo a luz para as nossas vidas, para percebermos
a importância de termos Deus em nossas vidas, não só em proferir a palavra a Deus, mas viver a palavra a Deus no nosso dia a dia. Buscamos muitas coisas que desejamos, que queremos, mas perguntamos muitas vezes, é isso que Deus quer? Como o texto nos fala, os gozos do mundo passam. Passam mesmo e sabemos que passam. E além do mais, não levaremos nada a não ser a construção essencial de melhoria para o nosso ser e continuarmos a vida. Por isso, meus irmãos, agradecemos a Deus. E por mais que pareça, às vezes, vamos dizer assim, infantil, perguntemos a Deus: o que está acontecendo? É isso mesmo que tu quer para mim, para nós? Para que possamos entender. Sabemos que o caminho é longo, sabemos das dificuldades, sabemos da nossa inconstância, mas na grande maioria não paramos para observar a importância dos detalhes. Os detalhes é, muitas vezes, a resposta. E na grande maioria das vezes, a resposta final. Então, que Deus, no seu triunfo celeste e divino, nos conceda a obediência, a humildade, a sinceridade e a verdade. Não nos escondemos atrás de uma coisa que não somos, mas que possamos colocar diante dele tudo o que realmente desejamos e precisamos. E ele, na sua infinita sabedoria, com toda certeza, destinará para cada um de nós o melhor, para o melhor viver, bem-estar e estar no caminho com ele. Jesus nos abençoe e nos ilumine, agora e todo sempre, que assim seja. Boa noite a todos. No dia de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o capítulo 18 do livro Evangelho dos Humildes de Eliseu Rigonati. Esse capítulo 18 que nos traz o maior no reino dos céus, que vai falar um pouco, destrinchar um pouco o Evangelho de Mateus no seu capítulo 18, dos itens 1 ao 12. Mas antes da gente começar essa fala sobre o livro, do Eliseu, eu gostaria que a gente assistisse um videozinho rapidinho de 3 a 4 minutos. Quem é o maior no reino dos céus? Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos porque não nos segue. Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim,
melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mode atafona e que fosse lançado ao mar. Ai, do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só, do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Bom, esse videozinho, ele traz todo o capítulo 18 de Mateus, mas o Eliseu, na sua análise, ele separou esse capítulo 18 de Mateus em 6 partes. E a primeira parte é logo quando os discípulos perguntam para Jesus quem seria o maior no reino dos céus, e Jesus, então, faz toda aquela comparação com uma criança. Na verdade, a gente vai entender que a infância ela é o símbolo da pureza e da inocência. Então, para que sejamos grandes no reino dos céus, é preciso que nós nos tornemos puros e inocentes como as crianças, né? E é uma comparação belíssima que Jesus faz, porque a alma, na verdade, para poder para poder penetrar nessas regiões felizes do universo, é preciso que ela seja grande, né, diante de Deus Pai Celestial. Então, para isso, a gente precisa se tornar, sim, inocente e, principalmente, se tornar puro. Então, por isso que Jesus compara com a criança. Não é a situação de a criança, a gente saber que a criança tem o seu espírito mais antigo, ela já teve outras reencarnações, mas na ideia de que a criança em si, reencarnada, ela tem essa ideia de pureza, essa necessidade, né, de ser inocente, de ter a oportunidade de aprender ou reaprender todos os fatos para chegar, de fato, à pureza para entrar no reino dos céus. Vem, então, o segundo trecho que ele divide, que é quando ele fala da questão do escandalizar, né? E não escandalizar a esses pequeninos que creem nele. De quem que Jesus estava falando nesse momento? Ele estava falando justamente daqueles que desviam o seu próximo da crença de Deus, né? E do bem que promana da fé viva e das consolações que se originam na certeza da imortalidade da alma. E por conta disso se cometem grandes crimes, porque se fazem essas pessoas, na verdade, agentes das trevas, e mais trabalham para o mal do que se perpetuem na tentativa de melhora para o bem reencarnatório. Então ele vai falar, o Eliseu, que são péssimas as consequências de um tal proceder, porque acarreta para os infelizes que se integram, né, que se entregam à ingrata tarefa de apagarem a luz que clareia o caminho das criaturas de Deus. E isso ele vai avisando que os sofrimentos vão aguardar pelo caminho. Quanto mais se afastar da luz, quanto mais se afastar dessa ideia de porvir, né, de buscar sempre o reino dos céus, e a gente sabe que este reino não é deste mundo, cada vez mais as consequências serão punitivas. Terceira parte é justamente a parte que ele vai falar dos escândalos, né? E aí ele diz assim, ai do mundo por causa dos escândalos. E aí o que a gente vai entender disso? Que os escândalos do mundo, eles vão se originar da ignorância espiritual em que vive a humanidade como um todo, né? Por isso que muitas vezes nos é dito que a muito será cobrado a quem muito for dado. Então, se você tem consciência de tudo que você tem que praticar, de todos os ensinamentos do Cristo, e mesmo assim você prefere sair dessa rotina, sair dessa, como é que eu posso dizer, desse caminho do bem, então é uma escolha sua e muito você será cobrado porque você tem consciência daquilo que lhe apraz. Então ele diz o seguinte, o Eliseu, que os crimes, os vícios, as paixões inferiores, as ambições desvairadas, as vinganças, os ódios, a desonestidade,
tudo são escândalos, né? Tudo é motivo para escândalo. E enquanto os homens persistirem em alimentar estes escândalos, não se livrarão do cortejo dos sofrimentos que os acompanham, né? Causa-consequência. Em virtude de estarem os homens vivendo em completo desacordo com as leis divinas, é natural que sejam necessários escândalos para que os sofrimentos lhe façam aborrecer o caminho errado que tomaram. Quando todos se compenetrarem da inutilidade de viverem desrespeitando as leis de Deus e se regenerarem, cessarão-se os escândalos. Então, na verdade, a gente vai sempre entender que esses escândalos sempre houve. Né? A história conta diversos momentos de escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha, porque esses sim serão penalizados, principalmente mediante o seu conhecimento das leis divinas. Quanto mais conhecer essa lei divina e mais burlar essa lei, mais serão as consequências que irão sofrer. Quarta parte desse trecho do Evangelho de Mateus. Ele vai falar, né? Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança fora. Então, ele vai falar um pouco dessa parte, né, figurativa das falas de Jesus, de cortar pé, cortar mão, cortar fora, né? Se teu olho, arranca-o. Então, o que o Eliseu nos comenta? Ele diz o seguinte, que aqui, nesse momento, Jesus, na sua fala, ele vai tratar da lei de causa e efeito, que cada um vai ser punido naquilo que pecou. Então, ele basicamente fala até de um processo reencarnatório. Então, se você abusou muito de um órgão do seu corpo, num outro processo reencarnatório, esse teu corpo vai vir com algumas dificuldades, com alguns problemas, para que você, aprendendo a lidar com tais situações, você consiga se regenerar e fazer-se evoluir. Então, ele diz o seguinte, que assim, dessa forma, né, punitiva, entre aspas, o espírito se penitenciará pelo erro cometido e vai aprender a servir-se nobremente como instrumentos do Senhor, que na verdade o corpo não é nosso, o corpo nos fora emprestados para que a gente pudesse progredir dentro dessa escala evolutiva. Então, ele continua. Quanto à expressão que ele finaliza esse trecho da fala dele, né, Jesus dizendo que se não se fizer isso, será lançado no fogo do inferno. A primeira coisa que Eliseu nos diz é que a gente não tome esse fogo do inferno como uma fala literal, né? Que a gente não deve entender que é o lugar dos eternos suplícios que a gente vai ter, mas, porém, como sendo uma intranquilidade que vai agitar a alma, que ela vai se penalizar quando retornar ao mundo espiritual e sentir que não fez o que deveria e, por último, ainda praticou um mal, né? Então, que uma vez que, pelo esforço e pela boa vontade, essa alma consiga se trabalhar e consiga se evoluir, essas manchas vão se exaurir. Então, na verdade, elas vão se queimar, mas vão se queimar na consciência. Então, esse cessará esse fogo do inferno que consumia, ou seja, essas tribulações, essas inquietações que vão fazer com que as pessoas se incomodem dessa situação de terem pecado. Quinta parte, penúltima. Ele diz assim, vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos nos céus incessantemente estão vendo a face do meu Pai que está nos céus. O que Eliseu nos diz desse trechozinho? É bem pequenininho e bem importante. Por ínfima que seja a criatura, devemos tratá-la fraternalmente, pois ela é nossa irmã, filha de Deus, nosso Pai comum, e a providência divina não a esquece. Esta ordem de Jesus é uma advertência para que jamais faltemos com amor fraterno a quem quer que seja. A gente não deve fazer distinção daqueles que a gente considera como bons ou daqueles que a gente considera como ruins. São todos filhos de Deus Pai, todos em processo evolutivo. Claro que a gente sabe que a evolução se dá de uma maneira mais rápida ou de uma maneira mais limpa e mais demorada, dependendo da pessoa. Então, a gente tem até aquele próprio trecho do Evangelho, né? O amai os vossos inimigos, e aí a gente se pergunta, poxa, é tão fácil ou tão difícil amar um inimigo? Mas, na verdade, a gente tem que buscar não ter inimigos, primeiro passo. Segundo, sim, a gente não vai amar como ama um amigo, mas a gente precisa, sim, tratar da convivência, ter compaixão, perdão e todos os outros itens que que nós poderemos ser tratados como homens de bem,
E aí sim a gente vai desenvolver, a gente vai evoluir nessa escala evolutiva que a gente tem em nossa vida. Para finalizar, o 6º trecho vem falar-nos de por que o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido, né? Ele vai falar dessa vinda de Jesus. E aí, Eliseu nos diz assim, que os espíritos são criados por Deus nosso Pai e devem progredir por seus próprios esforços. Durante sua evolução, é comum os espíritos fracassarem nas provas a que se submetem, desviam-se do caminho do bem e se perdem nas sendas da iniquidade. Deus não extermina os seus filhos extraviados, unicamente os envia a mundos inferiores, onde aprenderão a custas de trabalhos e de sofrimentos a não mais praticarem o mal. Ou seja, não tem essa ideia de puniu, não tem mais direito, retira, perdeu sua chance. Não. Na verdade, o que a gente vai ter são processos reencarnatórios mais fáceis ou mais difíceis, como o próprio Evangelho, Jesus nos dizia, o próprio Eliseu traz, Deus não desiste de seus filhos. O que vai acontecer? Vai sim, esse processo reencarnatório se dá no mundo mais inferior, onde aquele espírito ainda precise se burilar, se lapidar, para entrar aí sim, verdadeiramente no seu processo evolutivo e ter a chance de reencarnar em mundos melhores. A Terra, nossa Terra, por enquanto é um mundo de exílio, chamado de provas e expiações, né? As almas que fracassaram foram para cá enviadas. Como Deus não quer que nenhum de seus filhos pereça e quer que todos se tornem perfeitos, enviou Jesus para salvar a nós, os fracassados. E Jesus nos deu a lei moral, cuja observância nos redimirá. Essa lei é o Evangelho. Além de redimir os espíritos que faliram, o Evangelho converterá a Terra num mundo mais adiantado. Regeneração, né? E nós fomos avisados, tem o livro de Chico, não foi em 2012, a gente tem tantas outras provas de que a Terra passou por moratórias e agora chegou a hora, né? A gente precisava desse momento, principalmente esse momento de pandemia, de dores, de incômodos, para mostrar que realmente a gente precisa ter um outro olhar sobre o planeta, ter uma outra vivência sobre o planeta. Está na hora de aplicar as leis morais, as leis de amor que Deus deixou para a gente através de Jesus, seu Filho. E aí, para finalizar, ele nos diz, então a Terra deixará de ser um mundo de exílio para se tornar um mundo de regeneração, onde seus filhos regenerados subirão ao Pai, que os espera amorosamente. Então, cabe a todos nós, nesse exato momento, saber que tipo de planeta ou que tipo de mundo nós queremos habitar, né? Se queremos ser teimosos o tempo todo, no mundo inferior, no mundo de provas e expiações, ou se já conseguimos dar o nosso passo evolutivo para chegar a mundos regenerados e, quem sabe, em mundos mais felizes. Fica aqui o nosso aviso, a nossa conversa, da gente pensar que precisamos ser aquela criança, buscar a pureza de espírito, a inocência de espírito, mas também precisamos evoluir enquanto espíritos para chegar aí sim no reino dos céus. Muita paz para todos nós. Boa noite, irmãos e irmãs. Após tantas reflexões importantes, nós vamos agora fazer o tratamento espiritual à distância, os passes, solicitando que, se for o passe, você sente na cadeira, comodamente, feche seus olhos, providencie a garrafinha de água. Se for o seu tratamento espiritual, você vá ao seu quarto, deite na sua cama, providencie também sua garrafinha de água. Vamos fechar os olhos e vamos deixar que os irmãos que já estão se dirigindo até os nossos lares, convidando-os com a nossa oração para que eles sejam acolhidos também por nós com boas energias. Vamos fechar os olhos e silenciosamente pronunciarmos as nossas orações, inicialmente de louvor a Deus pela misericórdia
que derrama sobre o mundo, apesar da pandemia, apesar de tanto sofrimento e dor. No meio do caos, encontramos a unicidade, a universalidade do amor de Deus. Depois, nossa oração é para pedir, porque ainda, por sermos seres reencarnados, temos necessidades, temos demandas e necessitamos que essa misericórdia seja derramada sobre nós em forma de saúde, de paz, de harmonia, de equilíbrio. E depois, a nossa oração vai agradecer. Muita gratidão, porque podemos pedir, necessitamos pedir, sim, é verdade, mas temos tanto que agradecer. Oremos silenciosamente, porque os irmãos já chegaram, já estão conosco, já estão providenciando o atendimento fraterno e os passos. Irmãos, abnegados trabalhadores da luz e do bem, eis-nos aqui para o tratamento espiritual e para o paz. Derrama sobre nós os fluidos positivos de amor, de harmonia, de equilíbrio, de saúde, de paz, para que possamos enfrentar a tempestade da pandemia como bons cristãos que somos, com o nosso grão de mostarda, com a nossa alegria cristã e nosso ânimo espírita, que aquece todas as nossas boas energias, que nutre a nossa alma de esperança. Esperança que não se acaba nunca. Temos certeza que vamos atravessar o nosso mar hebreu. Nós vamos atravessar a nossa tempestade, Senhor, segurando na sua mão sem largar, porque ninguém larga a mão de ninguém. Estamos juntos, apesar de isolamento social, de afastamento social, com os nossos amigos, com aqueles que são caros aos nossos corações. Mas nunca, em tempo algum, conhecemos tanto o amor, a fraternidade. Senhor, como Tu é bom o tempo todo, e o tempo todo Tu é bom. Quanta força produzida em meio ainda a medo, a dúvida. Quanta força encontramos na luz do Teu Evangelho, nas orientações que há 12.000 anos deixaste para nós, a humanidade. E encontramos consolo,
encontramos acolhimento e aconchego. Estás conosco e nós estamos contigo. Agradecemos a esse momento, que pode nos parecer tão pouco, tão rápido, mas é tão intenso. A egrégora que formamos juntos nesta oração sustenta o planeta Terra, porque se une a tantas outras orações nesse momento, pelo mundo afora, de várias religiões, várias pessoas, de nacionalidade diferente. Mas o amor é a língua universal e todos nos entendemos quando de amor e com amor falamos. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos espirituais que não nos deixam só, que nos confortam, consolam. Obrigada, amado Jesus, porque disseste que estará conosco até o final dos tempos. Estamos contigo, não vamos te largar nunca. Ninguém larga a mão de ninguém. Estamos juntos, unidos e reunidos contigo. E assim seja. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos dê dias melhores, dias de luz, dias de paz. Fique com Deus, porque Deus está com todos nós.